Amanheceu o dia, está tão lindo, eu vou adorar a Deus. Posso ouvir os pássaros cantando, adorando a Deus. Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a tia Larissa. E hoje nós iremos falar sobre um assunto muito interessante, que é sobre a Santa Ceia. Mas antes de começarmos, vamos orar, fechar nossos olhos e agradecer a Deus por mais esse dia maravilhoso que Ele tem nos dado. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse dia, Pai, por essa manhã, Deus, maravilhosa, Pai, Senhor, que o Senhor nos deste, Pai. Toma, Pai, Senhor, as nossas vidas, Pai, em Tuas mãos, Pai, Senhor. Toma, Pai, Senhor, agora, Senhor, nossas mentes, Pai, Senhor. Abra, Senhor, os nossos corações para que o Senhor venha falar conosco, Pai, Senhor. E nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Antes de a gente começar a nossa aula, a tia vai deixar agora um louvor. E aí vocês adorem a Deus. Já preparem o seu suco e o seu pão, que hoje nós vamos ceiar todo mundo juntos, tá bom? Então até daqui a pouco. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Naqueles momentos de dor, o mestre a chorar por você, que ele mostrou
meditar na palavra de Deus, onde diz sobre a Santa Ceia. E eu quero que vocês abram lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 17, nós vamos ler até o 30, tá? Então preste bastante atenção. E no primeiro dia da festa do Pães Asmos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhes: Onde queres que façamos e preparamos para comermos a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade, a um certo homem, e dize-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegando a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo ele, disse: Em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no meu prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que trairá, disse. O que iria trair, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu o dissestes. E quando comia, Jesus tomou o pão e abençoou, e partindo, e deu aos seus discípulos e disse: Tomai, comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-lhes: Desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para os montes das oliveiras. O que a gente acabou de ler Jesus estava ali reunidos com os seus discípulos, e seria a última vez que ele estaria ali, porque ele já sabia que ele ia ser crucificado, que ele ia morrer a nosso favor. E ali ele fala para os seus discípulos pegar aquele pão, comer em memória dele, e o seu suco, que era o vinho, também beber em memória dele. E lá em Coríntios 11, 24 diz assim: E tendo dado graças, partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: Esse é o meu cálice, é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciarei a morte do Senhor até que ele venha. Então, Jesus falou que aquele pão representava o corpo dele. Por quê? Porque depois daquele dia, Jesus já sabia que ele ia morrer na cruz pelos nossos pecados, pelo nosso favor. E esse pão representava o corpo dele, que foi açoitado na cruz, foi esmagado lá na cruz, para que eu e hoje você tivéssemos vida. E quando nós bebêssemos o vinho, que é o suco, que representa o sangue dele. O sangue dele foi derramado lá naquela cruz para nos livrarmos, limparmos de todos os pecados. Então por isso que a gente faz isso todas as vezes, para lembrar daquilo que Jesus fez naquela cruz por nós. Ele não precisava ter feito, mas por amor a mim e a você, ele fez. A tia vai colocar um prato aqui que representa as nossas vidas. Ó, esse prato aqui, vocês estão vendo? Estão cheios de pecado. Isso daqui representa o pecado. E assim, quando a gente tá com a vida longe de Jesus, o pecado vem, enche a nossa vida e a gente fica longe de Jesus. E foi isso que Jesus fez lá naquela cruz. Nós estávamos assim, sujos, cheios de pecado. E ele precisava morrer em nosso favor.
Ele precisava morrer para que hoje nós tivéssemos vidas. E aí, quando Jesus vem e traz a salvação, traz a vida para nós, esse pecado, ó, ele se afasta. Ele se afasta da nossa vida. E isso representa a morte de Jesus naquela cruz. Ele morreu em nosso favor para que nós tivéssemos vidas. E o pecado, ele traz morte. Morte aqui dentro dos nossos corações. E Jesus morreu naquela cruz para que a gente tivesse vida. A vida eterna. E o pecado nos afasta dessa vida eterna. Então Jesus morreu naquela cruz, sangrou, teve o seu corpo esmagado para que hoje nós estivéssemos aqui. E a Santa Ceia, ela demonstra o amor de Jesus, que mesmo ali, sabendo que ele ia sofrer, ele não hesitou. Ele não passou pela cabeça dele que ele não faria aquilo, que ele iria sofrer. Mas ele amava tanto as nossas vidas, que ele se entregou. E por isso que a gente faz a Santa Ceia, a gente celebra a Santa Ceia, para lembrar daquilo que Jesus fez por nós, para lembrar do amor dele naquela cruz por nós. Nós não merecíamos, mas mesmo assim, Jesus se entregou por nós, porque ele nos ama e ele quer nos dar a vida eterna. Começa a representação que a tia acabou de fazer. A gente ali cheio de pecados, e Jesus veio para nos limpar. Ele morreu naquela cruz para que nós fosse livres do pecado. Livre. O pecado não te aprisiona mais, porque Jesus já morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele se sacrificou por nós. Ele nos deu a vida eterna. Então, agora, eu quero que vocês peguem o pão, que o pão representa o quê? O corpo de Cristo. O corpo dele que foi açoitado ali naquela cruz, foi esmagado, foi sangrado. Naquele momento que os soldados batiam em Jesus, saíam dos açoites dele, que eram como se fossem pregos ali nas pontas, e batia como se fosse um chicote nas costas, no corpo de Jesus. E vinham carnes, pedaços, sabe, de carnes, pedaços de pele. E Jesus sofreu tanto, por isso que ele fala que o pão representa o corpo dele. O corpo dele que foi ali esmagado por nós, pelo nosso favor. E isso nós devemos fazer em memória dele. Então agora pegue o seu pão. Vamos orar agora para nós participarmos da Santa Ceia do Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de participar da tua Santa Ceia, Pai. Nós iremos agora, Deus, participar, Pai Senhor, do teu corpo, Pai. E nós te agradecemos, Deus, pelo teu amor, Pai Senhor, pelo teu dado, Pai. Por ter morrido, Pai Senhor, naquela cruz, Pai Senhor, em nosso favor, para que hoje, Pai Senhor, nós tivéssemos vida, Pai. E vida eterna, Pai Senhor, nós teremos em Ti, Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode participar do corpo. Agora, nós temos aqui o suco de uva, que representa o sangue de Jesus. O sangue derramado em nosso favor, o sangue que nos libertou de todos os pecados, o sangue que nos libertou de uma vida aprisionada àqueles pecados. Esse sangue veio para nos limpar, nos purificar, nos livrarmos. E agora nós vamos participar em memória de Jesus, em memória daquela aliança que ele fez conosco. Do quê? De ter uma vida eterna. E nós vamos aqui participar dignamente do corpo de Cristo. Vamos orar para nós participarmos. Pai Deus, nós te agradecemos, Deus,
por essa, Pai Senhor, por este momento, Deus, tão especial, Pai, por poder, Pai Senhor, participar do Teu sangue, Pai, o Teu sangue que nos livra de todo pecado, oh Deus, o Teu sangue que nos traz a paz, Pai. Nós te agradecemos, Pai Senhor, e nós iremos, Pai Senhor, participar deste cálice agora, Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode participar. Então, essa foi nossa aula sobre a Santa Ceia. Todo mundo já sabia o que significava a Santa Ceia, mas nós precisamos todos os meses frisar isso, pensar nisso, pensar naquilo que Jesus fez ao nosso favor, lembrar. Isso daqui nós fazemos em memória para lembrar daquilo que Jesus fez por nós, daquele grande sacrifício. Ele não precisava, porque o pecado era nosso, mas mesmo assim Ele tomou sobre si os nossos pecados e levou aquela cruz. Ele morreu em nosso favor. Então nós fazemos isso para lembrarmos do amor de Deus por nós, porque mesmo não merecendo, Ele é fiel e Ele levou todos os nossos pecados, e hoje nós somos livres em Cristo Jesus, para ter a vida eterna. Que vocês tenham um domingo abençoado. A tia vai deixar um desenho. Para quem não entendeu, esse desenho vai explicar também tudo que a tia falou, tá bom? Então fique com Deus. Até a próxima. Beijos. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: Eu tenho esperado por esse momento com profundo desejo, ansioso por ceiar essa Páscoa com vocês, antes que o meu sofrimento comece. Pois eu digo a vocês que nunca comerei esta ceia até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: Peguem isso e repartam entre vocês. Eu nunca mais beberei desse vinho novamente, até que chegue o reino de Deus. Depois, pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida, partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: Isto é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: Este é o cálice da nova aliança feito por Deus com seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Mas agora vejam, sentado conosco à mesa, está aquele que irá me trair. Pois eu, o Filho do Homem, devo morrer da maneira como Deus planejou. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros quem seria o traidor. Tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Então Jesus disse: Nesse mundo, os reis e os governadores têm poder sobre o povo e são chamados de amigos do povo. Mas entre vocês, o mais importante deve ser como o menos importante, e o líder deve ser como um servo. Quem é o mais importante? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Entre vocês, eu sou como aquele que serve. Vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos. Por isso, assim como meu Pai me confiou o governo em seu reino,
eu também confio o governo a vocês, e vocês vão comer e beber à minha mesa no meu reino. E sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel.